Fala galera, beleza? Mais uma semana com atividades aqui para vocês. Como vocês podem observar, já estamos aí sobre a atividade proposta para essa semana, né? Essa semana nós não trabalharemos com as atividades propostas para recuperação e aprofundamento lá do Caderno Aprender Sempre. Essa semana focaremos apenas aí no conteúdo proposto para o quarto bimestre aí do segundo ano. Ok, pessoal? Eu vou sair de cena agora, tá certo? Então vamos lá. Já estamos sobre a nossa atividade aí, né, de 23/11 a 27/11. Tá? A habilidade que nós iremos desenvolver é essa aqui: saber identificar propriedades, características, calcular relações métricas fundamentais, comprimento, áreas e volumes de sólidos como prisma e cilindros, utilizando-as em diferentes contextos. Tá certo? Então, portanto, essa é a nossa habilidade aí. Temos aqui um mapa mental, né, que nos ajuda aí na modelagem, a lembrar, né, conceitos, fórmulas, né, nesse caso aqui, as fórmulas, né, das áreas laterais, da área da base, da área total, tá certo? E o volume de alguns sólidos, né, de alguns prismas, de alguns sólidos aqui, ok? Né, como você pode observar, né, temos aqui um cubo, a área da base, área lateral, área total, volume, tá certo? Temos aqui uma pirâmide, né, ó, só lembrando, a área de um triângulo qualquer é essa aqui, tá? B vezes a altura dividido por 2, nós iremos utilizá-la no exercício proposto aqui, tá? Entre outros, tá? Então vamos lá, primeira questão. Qual é o volume do prisma da figura a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Então, pessoal, tá aqui, ele quer saber o que? O volume. Sabemos que o volume, tá? O volume é igual a área da base vezes a altura, tá certo? Então, pessoal, precisamos o quê? Precisamos determinar o quê? A área da base, né, que está aqui, ó, vezes a altura, que está aqui, tá? Feito isso, acho a área da base, a área da base de um quadrado, nós sabemos que é L ao quadrado, né, já que a base é um quadrado, uma figura quadrada, tá? L ao quadrado ou A vezes B, lado vezes lado, tanto faz a nomenclatura, tá? Só achar a área da base e fazer vezes a altura, que facilmente você chega ao volume, tá certo? Essa é a questão 1. Questão 2, determine a área lateral do prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 5 centímetros e a altura 10 centímetros, tá? Então estamos aqui sobre um prisma triangular, tá certo? Regular. Então vamos lá, pessoal. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber a área lateral. É a área lateral que ele quer determinar, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, para a gente determinar a área lateral, é importantíssimo que você planifique a figura, tá certo? O que é planificar a figura, tá? É como se a gente abrisse, né, ou desmontasse esse prisma, né? Ele ficaria mais ou menos assim, pessoal, olha, tá? Como ele é uma figura de 3 faces, né, uma figura triangular, tem 3 faces, ela ficaria mais ou menos assim, tá? Seria a área lateral, né? E aí a base ou faz no meio ou faz numa das extremidades, não tem problema, tá certo? Vou fazer no meio aqui por convenção, tá certo? Então, o que eu tenho que saber, pessoal? Eu tenho que saber que a altura dele aqui mede 10, tá? E as arestas da base medem 5. Então, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Tá certo? Para eu achar a área lateral, tá certo? A área lateral, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar, né, a medida das arestas aqui, né? 5 mais 5 mais 5. E multiplicar aqui pela altura. Tá certo? Aí eu acho a área lateral. Fácil, fácil, pessoal. Tranquilo. Questão 3. Determine o volume do prisma oblíquo da figura, onde a base é um hexágono regular de aresta 1 metro e a aresta lateral, que faz o ângulo de 60 graus com o plano da base, mede 2 metros. Pessoal, essa questão aqui, ela exige um pouquinho de atenção, tá? Porque nós iremos utilizar alguns recursos, né? Algumas modelagens matemáticas que são extremamente importantes para vocês, tá certo?
Vamos ampliar um pouquinho aqui. Então, o que ele quer descobrir? O volume. Nós sabemos que o volume de qualquer prisma, de qualquer figura, o volume é igual à área da base vezes a altura, correto? Esse é o volume. Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que achar aqui a área da base, tá? E multiplicar pela altura. Como essa figura é oblíqua, pessoal, ele já está dando um indicativo para a gente aqui, ó, da medida da altura. Tá certo? Nós vamos ter que determinar a altura. A altura, pessoal, não é esse 2 metros aí, que é a aresta lateral aí, tá certo? Não. A altura é esse H, tá? Que eu tenho que considerar, né, a inclinação dela em relação ao plano horizontal, tá? Então vamos lá. Um outro detalhe aqui muito importante, tá? É considerar o seguinte: para eu achar a área da base de um hexágono, tá? Eu vou ter que usar de um artifício aqui muito interessante. Olha, se eu dividir esse hexágono, né, nos seus vértices aqui, uma linha que corta seus vértices, nós chegamos aí à conclusão que um hexágono, tá certo? Ele é exatamente 6 triângulos equiláteros, tá certo? Ele equivale a 6 triângulos equiláteros de medida de base 1, né? Como indica aqui, ó. Tá certo? Então, pessoal, tem que ter essa atenção, tá? Então, a área da base aqui, é igual a 6 vezes, porque eu tenho 6 triângulos, né? 6 vezes a área do quê? A área de um triângulo equilátero, né? Nesse caso aqui, a área de um triângulo, tá, pessoal? Ela é L, né? A área da base vezes a altura dividido por 2, tá certo? Só que, perceba que eu não tenho a medida da altura, tá certo? Como eu não tenho a medida da altura aqui, pessoal, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso achar uma outra condição, uma outra fórmula que eu consiga calcular essa área sem que eu necessite dessa medida, dessa altura desse triângulo. Tem como? Tem. Tá? Aí a fórmula fica o seguinte. A área da base é igual, tá certo? 6 vezes, porque é um hexágono, tá? 6 vezes, aí que vem. Como eu não tenho altura, existe uma dedução matemática que a gente faz e a gente consegue aí achar a área de qualquer triângulo equilátero, né, sem considerar a sua altura, tá bom? Então, que é o seguinte, que é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá certo, pessoal? Então, é isso, tá? Utilizando essa fórmula aí, a gente chega facilmente à área da base. Lembrando que o L aqui, pessoal, é esse 1 aqui. Tá certo? Então é simples, né? Substitui lá o L por 1, né? 1 ao quadrado a gente sabe que é 1 mesmo, né? Aí eu multiplico, né, o 6 vezes essa condição, né? Como eu tenho que lembrar o seguinte aqui, deixa eu até mudar de cor aqui para não confundir vocês, né? Lembrando aqui que, por exemplo, eu vou multiplicar 6 por L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, eu tenho que lembrar que eu estou multiplicando uma fração, eu coloco 1 aqui embaixo, né? Aí multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, né? 6, aí lembrando aqui que o L é 1, né? Já substituindo aqui para vocês. 6, né? 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 1, 6. 1 vezes 4, 4, né? Então fica assim, ó. A área da base é igual a 6 raiz de 3 dividido por 4, né? Não posso me esquecer que eu consigo simplificar isso aqui, né? Consigo simplificar, né, essa fórmula aqui, né? Se eu simplificar ela aqui, olha, né, o divisor comum delas aqui é o 2, né? Aí fica a área da base, já estou dando ela simplificada para facilitar para vocês, é igual a, né, se eu simplificar por 2, vai dar 3, né, raiz de 3, dividido por 2. Ou seja, a área da base, né, no seu modo, né, simplificado, é 3
raiz de 3 dividido por 2, tá certo? Então, guarde esse valor aqui, tá bom? Lembrando depois, pessoal, que o valor de raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Lembrando que você pode também fazer o uso da calculadora que você tenha na sua casa aí, para que os valores fiquem mais próximos do real, tá bom? Lembrando que tem a questão da aproximação também, não se esqueçam disso, tá? Então, feito isso, tranquilo, a área da base, tá? Depois, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Nós teremos que achar essa altura aqui, ó. Tá? Essa altura. E aí, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o seguinte, eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, né? Um ângulo de 60 graus, tem a minha altura, e essa medida aqui, que é a hipotenusa, né, ó, do meu triângulo retângulo aqui, que foi formado aqui, já que o ângulo de 90 graus está aqui, né? Esse ângulo aqui de 60 graus, eu tenho aqui o cateto oposto e a hipotenusa desse lado. Mas quanto mede essa hipotenusa? Essa hipotenusa mede 2, olha lá. Tá certo? Ela mede 2. É o mesmo valor aqui, ó. Mede 2. Tá certo? Então eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 2, né? Então, pessoal, eu vou ter que usar aqui, né, a razão trigonométrica. Nesse caso, quando eu tenho o cateto oposto pela hipotenusa, eu tenho uma relação seno, né? Então, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de quê? Seno de 60 graus, né? Então, eu tenho lá, né, usando a relação aqui, ó. Opa, desculpa. Seno é igual, né, o seno de 60 graus, desculpa, seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é H, dividido por 2. Tá certo? Seno de 60 graus, se a gente lembrar lá na tabela dos ângulos notáveis, tá? Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vou substituir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? É igual a H sobre 2. Lembrando que eu estou numa igualdade aqui, eu multiplico pelo inverso, né? Então, vou multiplicar pelo inverso aqui. Deixa eu trocar de cor aqui. Multiplicar pelo inverso, né? Ó. Multiplica pelo inverso, então fica 2H é igual a 2 raiz de 3. Feito isso, pessoal, você vai determinar o valor de H, né? Que é o nosso foco aqui, né? Fazendo o quê? Passando esse cara dividindo aqui, né? Aí, quando eu passo esse cara dividindo, 2 dividindo 2 raiz de 3, eu tenho que lembrar que eu consigo simplificar o 2 dividido por 2, que dá 1, fica apenas raiz de 3. E raiz de 3 é 7, alguma coisa, tá? Feito isso, né? Eu tenho que me lembrar daquele valor anterior, né? E aí, eu consigo achar, pessoal, o volume, que é a área da base, vezes a altura. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? É um pouquinho trabalhoso, mas acredito que vocês tenham compreendido com essa explicação. Próxima questão, 4. Um prisma triangular regular tem a aresta da base igual à altura. Calcular a área total do sólido, sabendo-se que a área lateral é 10 metros quadrados. Então, pessoal, ele está dizendo, tem algumas informações importantes aqui, para que vocês consigam realizar esse cálculo e determinar aí a área total, não é isso? Ele quer que a gente encontre a área total, né? Então, ele já está dizendo para a gente que a área lateral é 10 metros quadrados, né? Então, ele quer que a gente calcule essa área total, né? Eu sei que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total é igual, né? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Olha que legal. A área lateral, ele já deu pra gente aqui que é 10. Né? É 10, né? Então, resta o quê? Resta a gente saber aqui, ó, a área da base, né? Ou seja, 2 vezes essa área da base aqui, né? Eu preciso saber a área da base. E a área da base, pessoal, olha que interessante. É um triângulo, né? É um triângulo. Então, pessoal,
como eu disse para vocês, né, tem como descobrir a área desse triângulo se eu não tenho altura. E nesse caso que eu não tenho nem a aresta da base, né, como que eu faço? Como que eu determino esse valor? Né? Então, pessoal, aí o raciocínio, né, ele vai um pouquinho além. Né? É importante aí que você lembre dos conceitos, né, que são fundamentais para que você não se perca na construção dessa atividade, desse exercício. Né? É um exercício aí complexo, né? Ele não é trivial, exige aí uma certa atenção de vocês, né? Porque ele não é tão simples assim, não é tão simples como a gente imagina, né? Então é preciso um certo cuidado, uma cautela para a gente resolver essa área da base aí, tá certo? Acredito que com a explicação, né, que eu fiz com vocês aí anteriormente, né, vocês tenham condição aí de se esforçar um pouquinho e encontrar o valor aí, né, dessa área, dessa base aí, né? Mas olha que interessante, eu gostaria que você prestasse atenção numa informação aqui que é muito importante, olha só, né? Que às vezes a resposta já está aqui e a gente não conseguimos enxergar essa resposta, tá certo? Olha, ele fala lá no enunciado, um prisma triangular regular tem a aresta da base igual à altura. Opa! É igual à altura, tá certo? Então, a base é igual à altura, né? Se eu lembrar que a área lateral tem 10 metros quadrados, né? E se eu lembrar que essa área lateral, né, ela equivale, né, a 3 quadrados, né? Ou 3 figuras quadrangulares aí, não é isso? Aí eu começo a construir um raciocínio acerca dessa questão,